Poderia ser só mais um vídeo de alguém arrumando a casa, cuidando do seu lar, mas a gente pode ir mais profundo. O quanto a gente tem transformado o cuidado da nossa casa em algo terapêutico, em algo que cura, que transforma, que transmuta, que protege, que potencializa. O quanto a gente tem usado os recursos que a gente tem diariamente como um avanço no nosso desenvolvimento espiritual. Algumas pessoas se impressionam com a quantidade de coisas que eu faço em casa, mas a verdade é que eu nem faço tanta coisa assim. Mas aquilo que eu escolho fazer, eu tento, 99% das vezes, fazer daquela tarefa algo que me acrescente alguma coisa. Claro que vai ter dias que a gente vai fazer algo apenas por obrigação, sem vontade nenhuma, mas porque é necessário fazer. Mas e nos outros dias que a gente pode transformar essa simples tarefa em algo que vale a pena fazer? Não só fazer por fazer, mas fazer porque você vai se beneficiar, porque os seus filhos, o seu companheiro ou companheira, os seus amigos, quem sabe, ou alguém na rede social que você nem conhece, mas é a partir disso que você está fazendo, com todo o seu amor e dedicação, toda a sua consciência desperta para isso, você pode despertar essa pessoa também, pode inspirar ela de alguma forma. A gente pode escolher fazer as coisas de um jeito simples, de um jeito desconectado, ou a gente pode fazer inspirado, conectado, presente e distribuir isso para as outras pessoas. A minha rampa, ela estava com muitos buracos. Poderia ter contratado alguém? Poderia. Mas o dinheiro era curto, eu tinha outras prioridades que definitivamente eu não conseguia fazer. Então, por que não preparar uma massa de cimento que eu nunca fiz na vida, mas alguém me ensinou na rede social? Eu pude aprender, eu pude testar, eu pude tampar alguns buracos, alguns ficaram bons, outros nem tanto. Mas depois eu pude fazer de novo, e assim foi seguindo os meses. E por mais que eu não conseguisse fazer aquela tarefa no tempo que eu gostaria que fosse uma tarefa de um dia só, eu levei meses, mas cada etapa que eu conseguia concluir já me trazia uma satisfação muito grande, porque, olha, fui eu que fiz. É bom quando a gente realiza algo, não só por fazer, mas a gente realiza algo que é muito bom. Traz um resultado muito bom, traz um benefício muito bom e melhor ainda, quando esse benefício não é só meu, não é só individual, mas é um benefício coletivo. Tampar o buraco de uma rampa não é só sobre eu não tropeçar ali nunca mais, mas é eu, meu marido, meus amigos, meus cachorros. E ainda assim, a partir disso tudo, eu atingi um coletivo muito maior através desses vídeos. Quando a gente faz algo realmente conectado ao amor, quando eu digo amor, não falo só desse sentimento que a gente sente, mas é um amor de consciência expandida, de fazer sem esperar receber algo em troca, de fazer se conectar a um sentimento verdadeiro, puro e gostoso internamente, uma realização, uma satisfação. É um projeto, mais um projeto concluído com suas próprias mãos. Você pode usar a sua energia, a sua criatividade, a sua boa vontade. É uma tarefa que muitos vão olhar e não vão perceber que está feito, mas ainda assim, o estar feito transforma, mesmo que ninguém perceba. A gente pode usar as tarefas do nosso dia como uma meditação ativa, em que, ao iniciar essa tarefa, você leva toda a sua atenção para ela e ali você traz a sua intenção também. Como você pode, a partir dessa tarefa, acessar um despertar de consciência dentro de você, acessar um desbloqueio energético
uma limpeza, uma proteção. A gente está produzindo energia nesse momento. E a energia que a gente produz que transforma a nossa atmosfera interior. E aí sim, a atmosfera está ao nosso redor. Apesar de todo o meu esforço em preencher esse buraco aí na roupa, muitos ainda vão dizer que eu fiz errado, que tá mal feito, que tá torto. Mas existe algo muito profundo em que ninguém vai ver. Só eu mesmo, porque tá dentro de mim, me pertence, não pertence a ninguém mais. Por mais que eu tente explicar, talvez eu não consiga, talvez o outro não entenda. Mas, por mais que tenha defeitos nessa tarefa, essa tarefa trouxe para dentro de mim algo muito valioso. E é isso que às vezes a gente esquece nos nossos processos, né? A gente faz as coisas para que o outro veja e nos valide. E se o outro não valida aquilo que a gente está fazendo, a gente se chateia, se frustra, se mingua, se ressente. Quantas tarefas você tem feito, esperado elogio das outras pessoas? E esses elogios estão vindo, que bom, ou não estão vindo e você ainda continua esperando? Quantas tarefas você ainda tem feito? Tarefas essas que talvez você nem precisasse fazer, mas você tem se dedicado esperando que alguém diga alguma coisa. Mais do que fazer algo para te validar como pessoa, como profissional, escolha fazer algo que reforce tudo aquilo de bom que você tem dentro de você e tudo aquilo de bom que você pode aprender ou aprimorar. Cada dia que eu cuidei da rampa, que foram muitos dias, eu fui me aprimorando. Eu fui me divertindo, eu fui me animando com a mudança da casa. Estava sendo desperto em mim muitas coisas, e isso não diz sobre a quantidade de buraco que eu tampei, que foram muitas, mas foi a quantidade de coisa que eu pude reforçar dentro de mim mesma enquanto eu fazia essas tarefas. E às vezes isso não é sobre pagar alguém, mas é sobre estar disposto a acessar esse lugar. E você não precisa fazer isso tampando um buraco na calçada, mas às vezes escrevendo, às vezes lendo, às vezes cuidando do seu filho. Às vezes, uma mesa de bar com os amigos. A gente pode acessar muita coisa profunda e importante dentro de nós, que às vezes a gente se perde na rotina, no caos, no mundo, esquece de ir para esse lugar. Cuidar da casa é uma coisa muito boa para mim. Porque casa para mim é meu refúgio, é meu cantinho. Se eu não posso cuidar da minha própria casa, como eu vou ter força para cuidar de mim? Eu sigo esse pensamento, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é de um sofá arrumadinho, uma xícara de café e um controle remoto na mão. É ter paz no lugar que a gente escolhe viver. E essa paz não é sobre dinheiro, não é sobre habilidades, mas é sobre vontade. Então é a gente poder transformar algum lugar em nosso refúgio. Lugar que a gente pode voltar e ficar seguro, tranquilo. Que ninguém vai nos abalar. E casa pra mim é isso. Cuidar de casa é um primeiro passo para cuidar de mim mesmo. Por isso que eu faço.
Por isso que eu espero te inspirar a fazer também. As transformações que a gente deseja fazer na nossa vida, elas são construídas de pequenos passos. Todo dia você pode dar um passinho na construção disso que você deseja. Às vezes a gente sonha grande, mas esquece que o sonho grande começa pelo sonho pequeno primeiro. As mini tarefas, pequenos processos que você precisa passar para fazer com que esse sonho grande se manifeste. É a tua energia que você precisa colocar, não a energia de outras pessoas, mas é a tua energia, a tua intenção, a tua força. Assim as coisas vão acontecendo. Para quem me pergunta como é o final do terreno, por enquanto só tem mato, esse pequeno passeio e termina em um riacho. Na verdade, esse é o riacho, né? Esse é o rio que corta o bairro. O riachinho que passa embaixo da minha janela são um afluente que deságua nesse rio. Mas por enquanto não dá para apreciar muito bem a vista, que tem muito mato descontrolado. Então, de volta à cobertura dos buracos da rampa. Como tinha muita coisa para fazer na casa, assim, muitas tarefas, e eu já tinha iniciado várias e terminado muito poucas, eu me permiti fazer aquilo que eu tava com vontade de fazer. Então, tinha dia que eu tava a fim de fazer a rampa, tinha dia que eu tava a fim de continuar a jardineira, tinha dia que eu estava a fim de mexer no jardim, e eu me permiti mudar as tarefas, sabe? Eu acho que às vezes a gente é tão rígida em começar algo e terminar e só depois começar uma outra atividade. Eu já fui muito assim comigo, sabe? Só terminar. Começava um negócio, terminava e só depois iniciava outra tarefa. Mas aqui não, aqui eu me permiti fazer diferente e foi divertido. Porque às vezes a gente se chateia em fazer todo dia a mesma coisa, então poder mudar um pouquinho é bom pra mente, é bom pro corpo. Às vezes o corpo tá mais cansado em fazer uma atividade mais pesada, então acaba indo pra uma atividade mais leve. Às vezes já tá descansada e pode pegar mais pesado um dia. Então eu acho que na arrumação da vida, não só da casa, a gente pode fazer isso também, sabe? É onde a atenção ao corpo, a nós mesmos é importante. Como é que você tá? Você tá com pique para uma atividade pesada? Então vambora. Mas não, você tá mais cansada, tá mais lenta, então vamos fazer algo mais leve, sem se cobrar, sem se punir, não tá seguindo a ordem planejada, o cronograma como tinha que ser. Se permita fazer isso também. A gente não é um robozinho, né, para seguir a programação à risca. A gente pode sim mudar, variar, testar. E foi isso. Uma semana eu dediquei a rampa, mas a outra já não quis mais continuar, então eu fui organizar a casa. Às vezes eu não queria fazer nada, então eu ficava descansando. A gente pode sim se permitir estar nesse lugar.
Uma história engraçada pra gente encerrar o vídeo de hoje foi que nos passeios com as cachorras eu comecei a perceber que havia muitas pedras abandonadas na rua e na calçada aqui do bairro, né, próximo à minha casa. Então eu resolvi pegar todas e trazer para colocar no riacho, para ficar com um fundo mais bonitinho, né? Pro desgosto do meu marido, porque ele teve que me ajudar com as pedras mais pesadas. Mas conseguimos encher uns 4 carrinhos de pedra e que preencheu o fundo do riacho, que deixou ele mais bonitinho depois da nossa limpeza e arrumação do riacho. E é isso. Às vezes cuidar da casa também nos exige um pouquinho de loucura e de cara de pau, né? De catar pedra na rua. Mas são as boas histórias que a gente começa a colecionar com o tempo. E é isso. Obrigada por assistir mais um vídeo. Até o próximo. Um grande beijo.